éramos, quem nós somos e o que nós queremos ser. E nós entendemos assim: onde estávamos, onde estamos e para onde queremos ir. E para Deus importa o quê? Para Deus não importa quem nós éramos, importa para Deus quem nós somos agora e quem nós queremos ser. E assim, esse período de compreendido, né, para nós aqui, deu 5 semanas, por causa às vezes, de conformidades de data no mês, então, da data do início, o mês de julho, então nós tivemos essa oportunidade de falarmos, né, e de trabalharmos alguns assuntos. Né, nós falamos, né, na primeira semana, nós começamos com o arrependimento, falando sobre arrependimento, era isso que Deus queria. Era naqueles tempos, quando o povo já estava, né, ali consolidado na terra e já diante de suas posses, Deus queria somente orientar que as pessoas voltassem um pouco no tempo e refletissem quem eram, como eles viviam no tempo da escravidão e depois o que ocorreu com eles após entrarem na terra. Lógico que os que saíram do Egito não entraram na terra. Os que entraram na terra foram os que nasceram no deserto. A menos Josué e Calebe e seus familiares foram os que saíram do Egito. O resto, porque pecou contra Deus, pecou contra a santidade de Deus, murmurou, e Deus falou: olha, aos murmuradores não será permitido entrar na terra. Então, uma viagem que duraria 40 dias, durou 40 anos, até chegar em Canaã, por causa da rebeldia e da desobediência de muitos. E assim nós falamos do arrependimento, né? Arrepender de quê? Não é um projeto, um propósito que foi orientado por nós fomos orientados por Deus para que praticássemos isso. Veio esse período onde que, pela permissão que nós daríamos ao Espírito Santo, ele traria à nossa memória o que deveríamos nos arrependermos. E depois veio a segunda semana, a oração às 3 da manhã, o clamor, às 3 da manhã, santa convocação. Clamar às 3 da manhã. Na terceira semana, o propósito era não murmurar, retirar do nosso meio a murmuração. E como isso foi muito bom, né? Então, isso foi a terceira semana. A quarta semana, nós falamos sobre os ídolos do coração, que Deus mandava e ordenou, e ordena até hoje que retirássemos os ídolos do nosso coração. E fechamos com o jejum durante a semana. E na última semana, não é, como eu tinha proposto, eu fiquei às 24 horas no relógio de oração, de 18 horas de sábado até às 18 horas de domingo. Foi um tempo maravilhoso. E eu fiquei maravilhado com as pessoas que foram orar, cada uma no seu horário. E o pessoal orou, irmãos. Porque eu não fiquei às 24 horas ali, né, no altar, orando. Quando tinha gente orando, eu me retirava para descansar. Mas eu não dormia. Então, eu via, né? Eu via a intensidade da oração das pessoas que foram orar. Então, foi maravilhoso e eu creio que por volta das 3h da manhã, Deus mandou uma chuva. Até agora eu estou, assim, questionando ou tentando entender algumas coisas. A chuva, só pelo que eu vi, caiu em cima da igreja. Eu não entendi, mas entendi como sobrenatural
de Deus. Então, fechando esse propósito, nós, aleluia, fechando, foi um tempo maravilhoso, irmãos. Sabe, no período da oração eu vi que ainda tem gente que ora. Porque hoje, quando nós nos colocamos diante de Deus para orar ou clamar a Deus, nós não temos argumentos para com Deus nem por 5 minutos. Quando a gente encontra uma roda de amigos e a prosa está boa, nós temos assunto, nós falamos de muitas coisas, falamos da vida, falamos do tempo, falamos de tudo. E às vezes com Deus, que é a pessoa mais indicada para nos ouvir e nos auxiliar nas nossas dificuldades, às vezes nós não temos argumentos ou temos coisas ou atrativos ou coisas melhor, entre aspas, a fazer do que falar com quem manda e com quem pode todas as coisas. Gastar tempo com Deus ou tirar tempo para Deus não é tempo perdido. Glória a Deus por isso, né? Não é tempo perdido. Porque quando nós dedicamos um tempo para buscar relacionamento ou intimidade com Deus, quanto mais próximo nos tornamos dele, mais ele trabalha em nosso favor. Não só em nosso favor, nós vamos ver isso hoje na palavra, mas em favor daqueles que vivem em torno de nós, aqueles que estão próximos a nós e que confia que nós podemos interceder por eles junto a Deus e que nós podemos orar por eles. E é para isso que nós fomos escolhidos, para sermos sacerdotes do nosso lar, do nosso território, da nossa geografia, do lugar em que vivemos. Então, nós precisamos entender isso e tomar posse disso, tomar posse do que Deus tem preparado para nós. E hoje, como eu disse, nós iríamos começar 12 semanas, né? Começamos ontem, terça, na sede, começamos ontem em Bambus, não começamos aqui na congregação da Vargem, porque o pastor Igor estava terminando um estudo. Ele havia começado, então, a partir de semana que vem, ele vai ficar com uma semana atrás de nós. Mas nós vamos falar dos 12 sinais de possessão e de opressão maligna. Não é? Eu já adiantei aqui quais são parte deles, mas hoje nós vamos falar do sinal, de um dos sinais, que é chamado ira, que também é um dos 7 pecados capitais, que é o pecado aqui, ó, do caput, do intelecto, do entendimento. E nós vamos falar sobre esse assunto. Mas antes disso, eu gostaria de ler a Bíblia, que você pegasse a sua Bíblia. Se ela não está aí, prepare-se para anotar o que eu vou falar, o que eu vou citar, para você estudar depois e compreender melhor o que eu vou falar. 1 Samuel, capítulo número 16. 1 Samuel, capítulo número 16. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, liberando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero te adorar, em espírito, em verdade, não apenas no átrio, mas no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Depois eu canto mais. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. O que diz nesse capítulo, nesse texto que nós vamos ler? Saul, o rei de Israel, é atormentado por um espírito maligno. O versículo 14 diz assim: e o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Olha só, o espírito do Senhor que estava sobre a vida de Saul, o Senhor retirou, e o Senhor permitiu agora que um espírito mau o assombrasse. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Agora eu quero que você vá comigo lá no livro de Mateus, lá no Novo Testamento, capítulo número 12, Mateus 12, quero que você leia comigo para você entender o assunto que nós vamos tratar hoje. Hoje nós vamos falar sobre um dos 7 pecados capitais, que é a ira. 12, Mateus capítulo 12, versículo número 43, que diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que o primeiro. E assim acontecerá também a esta geração má e maligna. Bom, então nós vamos orar. Pai Santo e Soberano, em nome de Jesus, nos colocamos, Deus, diante do Senhor agora. E o meu pedido nessa hora, papai, é que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha nos cobrir, ó Pai, de virtude e graça. Que o Senhor venha cobrir a nossa casa, a nossa família, todos os nossos entes queridos e as pessoas que vivem à nossa volta. Papai, que não sofram nenhum contra-ataque, nenhuma retaliação, porque estamos aqui por um propósito, ó Pai. Então, papai, nos cubra com a graça, a bondade infinita e a misericórdia do Senhor. E onde houver alguém que gostaria de estar aqui e hoje não está, papai, cuida dele. Dê livramentos, papai, livra de toda ação do mal, para que no próximo culto ele possa estar aqui sendo da sua vontade. E nós que aqui estamos, já te louvamos, te bendizemos, porque hoje é a noite de cura para o nosso ser, nossa alma será sarada, nossa alma será liberta, nossa alma será transformada para a glória
do seu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, é muito importante, de tempos em tempos, nós falarmos e praticarmos o que nós vamos fazer hoje. À tardezinha, eu estava assim, um pouco cansado, sabe, do trabalho, né, da jornada em si, mas eu já aprendi que descanso é só na glória. Isso não tem problema. Mas sabe quando você, às vezes, pensa assim, Deus, eu estou fazendo certo? O Senhor aprova o que eu tenho feito? Às vezes, se a gente não perguntar isso para Deus, a gente fica, vai para aqui, vai para ali, faz isso, faz aquilo outro, corre, etc. E às vezes não é o que Deus quer que nós façamos. E às vezes nós não temos um termômetro que vai falar, tá certo, tá errado, vai para lá, vai para cá, tá quente, tá frio, etc. Mas à tardezinha eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, olha, ontem eu estava tão desanimada da vida que eu não ia nem na igreja, mas eu resolvi ir. E depois chegou lá, o Senhor trouxe uma palavra de estímulo, de ânimo, de advertência, né? E essa palavra me renovou, me restaurou, me fortaleceu, e hoje eu estou enviando essa mensagem para o Senhor, para lhe agradecer pelas orações, pelas intercessões e etc. Então, aquilo me encheu também de ânimo, de estímulo. Eu entendi, Senhor, a tua palavra diz que para o Senhor uma alma vale mais do que o resto do mundo. E nós começamos na terça-feira, teve um mover sobrenatural de cura, de libertação. Gente que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, já no início, no primeiro dia, gente que veio, né, através do anúncio da campanha, desse propósito que nós vamos fazer, e eu fiquei muito maravilhado com tudo que Deus fez. Então, quem precisa de passar por esse processo de libertação, não é? E compreender. Eu disse assim na igreja, olha, se todo mundo aqui já for liberto, se todo mundo for curado, se todo mundo for salvo, pelo menos nós vamos aprender mais um pouquinho de Deus e das coisas de Deus. Mas hoje eu quero falar do primeiro sinal, que é um comportamento do ser humano que uma explosão, talvez causada por uma explosão de raiva, de um sentimento ruim ou faccioso, que é chamado ira. Né? Hoje já modificaram muitas coisas, deram adjetivos, nomes diferentes para esse sentimento faccioso que pode acometer qualquer ser humano que não vigia. Então, deram vários nomes, né? Surto psicótico, estresse, alguns nomes ou modificações cientificamente falando, que talvez vai nos levar a entender a expressão maior da raiva, não é de algo que acontece, mas hoje nós vamos saber por que isso acontece, porque este é um sinal de opressão e de possessão maligna. Mas vamos entender isso segundo a Bíblia, para que nós tenhamos garantias ou respaldo bíblico que isso já ocorria, e quando ocorreu, nesse caso que eu vou falar hoje, Deus estava a par da situação. E o que ocorreu segundo a permissão ou a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que tal situação, que tal coisa acontecesse, não só porque ele queria tratar com o homem naquele momento, mas porque o homem desobedeceu. Essa palavra aqui fala, o texto que nós lemos de 1 Samuel 16, 14,
fala de um rei que foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel, sobre o seu povo. E naqueles tempos, não era como hoje, que em Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus fez uma promessa que derramaria o seu espírito sobre toda a carne, o Consolador. E quando o Consolador viesse, ele convenceria o homem de muitas coisas, do pecado, do juízo e da justiça. Então, Joel já anunciou isso, e isso se cumpriu em Atos capítulo 2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Porém, nos tempos do rei Saul, nos tempos do rei Davi, né, nos tempos de Sansão, nos tempos de Samuel e muitos outros, dos tempos de Moisés, né, Noé, eles recebiam de Deus uma porção do Espírito de Deus para que eles tivessem entendimento, fossem dotados de sabedoria para desempenhar uma tarefa, uma função ou coisa parecida, segundo o propósito de Deus ou o plano de Deus para uma geração, para a humanidade naqueles tempos. E tinha gente que recebia tanto de Deus como foi Moisés. A palavra do Senhor que diz que Deus tirou da porção do seu espírito que estava em Moisés e deu a homens que ele levantou para auxiliar Moisés, para que eles se tornassem sábios, entendidos, igual a Moisés. E nesses tempos, nessa jornada, nessa etapa, nessa caminhada, Deus tirava do seu espírito e colocava em um homem para dotar esse homem de sabedoria e de entendimento para desempenhar uma função, um trabalho, ou trabalhar o ouro, ou trabalhar a prata, ou trabalhar o bronze, ou trabalhar o cobre, ou trabalhar a madeira. Então, o homem tinha sabedoria e o Espírito de Deus era retirado. Deus retirava do seu espírito e dava a quem ele quisesse, só que tinha um detalhe. Quando o homem começasse a usar o que recebeu de Deus para fazer aquilo que lhe convém, mas que não agrada a Deus, o que Deus fazia? Deus retirava o seu espírito, como é no caso aqui do rei Saul. Deus e o espírito, 14 nós lemos, e o espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Misericórdia. Então, Deus colocou do seu espírito sobre Saul para Saul reinar sobre Israel. E Deus o orientou sobre o que ele deveria fazer. Orientação essa que nós recebemos quando estudamos a palavra de Deus. Quando nós consultamos o nosso manual de instrução, o manual de vida, para que nós possamos não só aprender, mas entender o que Deus quer de nós. O que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que você faça. Então, esse assunto que nós vamos abordar aqui, olha, então o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Misericórdia. Se Deus retirar de nós o seu Espírito, só que tem um detalhe. O problema é se Deus permitir que o espírito mau venha nos perturbar. Ou que entre um espírito de perturbação na nossa vida. Você vai entender por quê. Olha, quando a palavra de Deus diz que esse espírito mau da parte do Senhor é o espírito maligno que entra na vida da pessoa pela permissão ou a vontade permissiva de Deus. Então, quando nós vamos presenciar isso na vida das pessoas, vou citar um exemplo e eu tenho falado muito. Até contei uma parte dos testemunhos de duas mulheres conversando aqui na minha loja. Hoje, eu vi, gente, vocês precisam ver que moça linda, 22 anos, entrou num relacionamento tóxico. Ontem eu estava ministrando no Bambu, falei sobre esse assunto e tinha uma mulher lá, sabe, Deus está libertando ela toma uns querosene e tal, e ela está assim com a mente meio variando ainda, meio fraca, e ela falou, apóstolo,
que é relacionamento tóxico? E eu tive que responder. E, olha só, entrou num relacionamento abusivo, um relacionamento que, com certeza, haveria ali incompatibilidade de gênero, um relacionamento que já durava 3 anos, mas quer dizer, um relacionamento cheio de agressão, de maus tratos, de, às vezes, agressão verbal, física, e terminou num homicídio, terminou num feminicídio, porque quando ela viu que isso lhe custaria a vida, ela tentou sair fora. Mas quando ela tentou sair fora, ele não se sentiu bem com o fim do relacionamento. E ele sabia das jornadas dela. E ele a seguiu. E, de repente, chegando em casa, ele começou a conversar com ela sobre... Porque tinha 3 dias que ela tinha terminado o relacionamento, desistiu, não queria mais. E ela, de repente, ele para conversar com ela, pedindo para que reatassem o relacionamento. E ela, conversando com ele, passou a mão nele assim, ó, ele estava com uma faca. E ela perguntou, para que essa faca? Ele falou, é para você. E já começou a esfaquear, 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 esfaquear. E a última facada, ele passou no pescoço dela, cortando a veia. Quando o socorro chegou, a moça já estava morta. 22 anos, que moça linda. E aí, vamos entender a ira, ou o momento que a pessoa passa por esse sentimento faccioso, ou tem sua mente, recebe interferência na sua mente para praticar tais atos. Nós, por muitas e muitas vezes, nós presenciamos depoimento de pessoas que cometeram tal tipo de crime. Seja homicídio, seja feminicídio. Quando essas pessoas são entrevistadas, a resposta é: me deu um branco, não sei onde eu estava com a cabeça, uma voz me mandou fazer isso, e de repente eu fiquei irado, eu estava estressado. Os cientistas, os médicos e, às vezes, até algumas pessoas entendidas no assunto falam de surto psicótico, fala de desequilíbrio emocional, mental e etc., né? Não compreendendo o âmbito espiritual. Aí, amados, o que acontece? Como nós vamos entender isso? Então, Deus retirou o seu espírito. Misericórdia. Agora, Deus permitiu que um espírito mau o assombrasse. Agora, o que me chama a atenção, quando eu disse que a pessoa normalmente fala que deu branco, não sabe, né, uma voz mandou fazer isso e etc. Quando nós vamos ver o rei Saul, ele às vezes tinha lapso na sua memória. E às vezes, normalmente as pessoas que praticam isso, elas sofrem uma espécie de apagão. E elas praticam algumas barbaridades. E talvez a forma que elas têm de justificar às vezes, alguns até se arrependem. E alguns, quando o espírito maligno ainda não saiu, fala que não arrependeu, que queria fazer isso mesmo e que faria de novo. Mas o que eu quero que vocês entendam comigo é o seguinte: nós precisamos entender que, pela permissão de Deus ou pela vontade permissiva de Deus, o inimigo entra na vida das pessoas para fazer isso, para destruir. É João capítulo 10, versículo 10, está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. É o inimigo de nossas almas. Então, o que ele vem? Qual que é o plano dele? Em primeiro lugar, destruição. Porque, vou citar o exemplo do jovem que tirou a vida da moça. Ele destruiu a vida dele, a vida dela,
a família dele e também a família dela. Destruiu de que forma? Sempre leva um problema. Sempre as pessoas vão se assustarem com isso. As pessoas que estão de fora vão olhar para aquela pessoa como componente de uma família. O filho da fulana, é o filho do ciclano, etc. E entra a parte que o inimigo trabalha muito, a parte de nos envergonhar. Ele trabalha pesado para isso, porque causando esse tipo de sofrimento ou de dor, ele leva ao opróbrio, segundo a palavra, que o propósito dele é esse, é causar sofrimento, causar dor, causar destruição e fazer com que as pessoas se sintam envergonhadas. E o papel dele, ele cumpre direitinho em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, anota e depois você lê. Lá fala das obras da carne. As obras que não têm nada a ver com o Espírito, e se o Espírito de Deus está atuando na vida da pessoa, elas não praticam tais coisas. E aí nós vamos ver Gálatas capítulo 5, versículo 16, eu vou ler para você, você anota, depois você procura na sua Bíblia e leia, tá? Eu vou ler aqui, Gálatas 5, 16, para a gente ganhar tempo, mas você anota, tá? Se tiver fácil de achar, e se você tiver, assim, uma habilidade para achar rápido aí, vamos ler juntos, tá? Você vai ler junto comigo, mas se não, ouça o que eu vou falar. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O título do texto é muito bonito, em partes. A primeira parte é terrível, mas a segunda parte já é bonita, porque fala dos frutos do Espírito. Então, as obras da carne e o fruto do Espírito. Aí o versículo 16 diz assim, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, o Espírito trabalha para que nós estejamos no caminho reto. Olha só o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, ou a lei não se cumpre em nós. Agora, por quê? Versículo 19 fala assim, porque as obras da carne são manifestas. Por que manifestas? Para todo mundo ver. Para todo mundo ver o que o Espírito imundo nos fez praticar. Olha só, eu vou ler aqui. As quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, né? Dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, o versículo 22 fala de quê? Dos frutos do Espírito. Como eles aparecem tímidos em um versículo só. Os frutos do Espírito. Mas que é capaz, quando são usados, administrados, nos dão sabedoria, ousadia, poder para abalarmos as estruturas do inferno. Olha só, vou ler quais são. O fruto são 9. Quais são? Amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, fé, equilíbrio e domínio próprio. Então eu vou voltar lá para 1 Samuel falando do último dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. E quem pratica ele, pratica os outros. Porque se nós não temos domínio próprio, se não conseguimos dominarmos a nós mesmos, a ira vem. Jesus falou assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, nós temos limites. Então, quer dizer, irar, pode. Ficar estressado, pode. Porque tem hora que não tem jeito.
Mas não podemos ultrapassar esse limite, porque senão nós vamos consumar tal fato. Aí, aqui, alguém pensa bem, um rei, uma pessoa que é do seu convívio, que está talvez sob a sua autoridade, sob o seu domínio, que você é autoridade sobre ela, que era o rei de Israel. Agora, um criado chega e fala assim, ô, seu rei, ó, o senhor está ficando endemoniado aí, pensa bem. Ó, o demônio está usando o senhor aí. O senhor está fazendo umas coisas esquisitas aí. Sério? Mas eu não lembro de nada. E alguns falam isso, justificam assim. Aí agora, o que eu vou fazer se isso está acontecendo comigo? Se está acontecendo, Deus permitiu. Ele falou assim, olha, para você se libertar disso, por isso, que quando nós temos a oportunidade, eu falo muito isso, principalmente quem mexe com o trabalho de libertação igual eu, como na terça-feira vieram pessoas ali precisando, né, de receber ou de passar pelo trabalho de libertação. E eu não isento ninguém de passar pela libertação, por quê? Aí eu já recebi Jesus, já aceitei Jesus, já confessei Jesus, já sou salvo, e etc e tal. Mas todos os dias saem decretos do inferno contra as nossas vidas. Decretos de prisões, decretos de morte, de falência, de ruína, de pobreza e de miséria. E nós temos que quebrarmos essas maldições todos os dias. Efésios capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus. É a nossa oração. Ó Senhor, me protege com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, cingindo meus lombos com a verdade e calçando os meus pés na preparação do Evangelho da paz do Senhor. E aí, quando alguém fala assim, olha, Senhor, os criados, eis que agora, diga, pois, nosso Senhor a seu servo, que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. Então, agora, como eu estava dizendo, quando as pessoas vêm até mim com proposta, está passando dificuldade, está passando problema, está com enfermidade, a orientação é, sua cura pode estar no momento que você adora. Sua cura está no momento que você louva. Porque quando você louva, se você abre o seu coração verdadeiramente, se você permite que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo do Senhor entre, invada o seu ser e faça uma varredura espiritual, tudo que era ruim vai ter que sair. Aí nós lemos Mateus 12, 43. O que a palavra diz e nós lemos lá? E quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, pelas legalidades, pelas brechas que nós demos, pelos precedentes que nós abrimos, né? Por não vigiar. Então, às vezes, maldições nos acometem. E Provérbios 26, 2 fala assim, ó, maldição sem causa é como o pássaro que voa sem direção. Maldição sem causa, ela não virá. Mas se ela achar uma brecha, ou se demos uma brecha, quando não vigiamos, quando vacilamos, a maldição, ela vem encontrando a brecha, isso quer dizer lugar para entrar. Lugar para a maldição entrar significa os pecados, as falhas que eu cometi, a desobediência que eu cometi, não reconheci, não me arrependi, o inimigo achou legalidade nisso aí. Então, lá nós lemos, quando o espírito imundo sai do homem, o dia que nós passamos pelo processo de libertação, e agora estamos limpos, purificados, o Espírito Santo tem que entrar imediatamente, porque a casa está limpa. Então, a palavra diz o quê? Ele anda por, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, por lugares sem vida, por lugar onde a morte, a tristeza, a sofrimento, e buscando o quê? Repouso. Buscando alguém distraído ou desavisado que ainda não compreendeu que é só o sangue de Jesus que nos purifica, que nos liberta e nos cobre.
Então ele fala, peraí, eu vou voltar para a casa de onde eu saí. Aí, onde tem isso na Bíblia? Jó, capítulo 1, versículo 6, anota aí. A palavra diz assim, e quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, como nós estamos aqui, a palavra diz assim, e veio entre eles Satanás. E Deus perguntou para Satanás, de onde vens? E ele fala, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus pergunta para ele assim, quando eu fizer essa pergunta, você fala o seu nome. Observaste tu ao meu servo apóstolo Vieira? Fala seu nome. Porque não há ninguém na terra como ele. Não há ninguém na terra como você. É sincero, é reto, é íntegro, é temente a Deus e se desvia do mal. Olha só que coisa maravilhosa. É sincero, é reto, é íntegro, é temente a Deus e se desvia do mal. Aí agora o inimigo provoca Deus por causa dessa confiança que Deus tem em nós. Por acaso ele teme ao Senhor em vão? Por acaso eles temem ao Senhor em vão? Por acaso o Senhor não tem abençoado a vida deles? Por acaso o Senhor não tem abençoado a casa deles? Por acaso o Senhor não tem abençoado a família deles? Por acaso o Senhor não tem dado a eles o que eles precisam? Aí o inimigo falou, tira tudo o que ele tem e ele vai pecar contra o Senhor na sua face. Aí entra nós, que louvamos a Deus, que adoramos a Deus, que tememos a Deus, quando está tudo bem. E dá um glória a Deus de barriga cheia é muito fácil. Agora, dá um glória a Deus na hora da adversidade, na hora da dificuldade, é difícil. Porque nós atribuímos a Deus as dificuldades que nós, às vezes, passamos, não entendendo que Ele, se Ele permitiu. Ou Ele está nos tratando, ou Ele quer nos provar. Aí, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos. Aí Deus pergunta, de onde vens? Né? Aí ele responde para Deus o quê? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Ele é desocupado. E ele vai circulando e encontrando alguém que abriu portas para ele, para entrar na vida da pessoa. Quando ele entra, ele leva enfermidade. Quando ele entra, ele leva problema, ele leva confusão, ele leva perturbação, ele leva tormento. E tem um ditado que eu acho que é muito sério, que as pessoas falam por aí. Casa que falta Deus, também falta pão. Todo mundo briga e ninguém tem razão. Olha só que coisa absurda. Então, ele vai por lugares áridos, lugares sem vida, e buscando repouso. Se ele não encontrar, o que ele vai falar? É o texto que nós lemos. Vou voltar para casa de onde eu saí. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, é a morada, é a casa do Espírito Santo. E se o Espírito Santo está, nós não vamos cometer atos facciosos ou delitos que podem ser abominações perante os olhos de Deus, porque somos conduzidos pelo Espírito, e nós vimos lá em Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, olha só, 16, 17, 18, 19, 20, 21, falando só de obras da carne. Mas lá tem um lugar que fala, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, a lei ou as punições previstas nas leis não se cumprem na sua vida, porque o Espírito te conduz ao caminho da excelência, ao caminho da bondade, a praticar justiça, a praticar o que é reto diante dos olhos de Deus, e a palavra diz que quem pratica isso tem o louvor de Deus. Tem louvor de Deus. Então ele fala, vou voltar para a casa de onde eu saí. E quando ele volta, o que ele faz? Ele acha a casa limpa porque fomos libertos, varrida e adornada.
Então eu acho que ele dá um assovio e chama mais 7 para habitar naquele corpo. E quando a legião habita num corpo, né? Quando uma legião habita no corpo, o homem pratica atos que até Deus duvida, as maldades, as atrocidades que o homem pratica. E aí, a palavra fala o quê? E o último estágio daquele homem é muito pior do que o primeiro. E assim acontecerá a esta geração má e maligna, a esta geração que não compreende o plano de salvação do Senhor, a essa geração que aparentemente está tudo bem, não lhe falta nada e não precisam temer a Deus. Agora, nós vamos entender que a ira faz parte ou é um dos 7 pecados capitais. Então, os 7 pecados capitais são: primeiro, é soberba; segundo, avareza; terceiro, luxúria; quarto, ira; quinto, gula;